Olá pessoal, tudo bem, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Villanova e eu decidi que no vídeo de hoje vou ensinar para vocês como é possível você utilizar um ESP32 para poder criar um servidor web para exibir um radar, tá certo? E é algo bem simples, pode-se dizer, tá certo? Basicamente, para você poder criar um radar em um ESP32, eu decidi utilizar esse motor de passos aqui, tá certo? Junto com esse módulo aqui que vocês estão vendo para poder configurar o motor de passos, ok? E é claro, para poder calcular a distância, porque eu decidi utilizar esse radar apenas para medir distância, é preciso ter esse sensor ultrassom de distância, tá certo? Sensor esse que é muito usado, muito popular, tal. E é claro, galera, é preciso ter em mente o seguinte, em modelos muito populares de ESP32, é sempre recomendado que você conecte o motor de passos e o módulo para configurar ele numa fonte cuja tensão de saída é 5 volts, tá certo? No entanto, para esse ESP32 aqui que eu estou usando, ó, como vocês podem ver, para esse ESP32 que eu estou utilizando, você não precisa conectar numa fonte de alimentação 5 volts, tá certo? Pois esse ESP32 aqui, que eu estou usando no projeto, já possui 5 volts de saída, tá certo? Ele já possui 5 volts de saída, ok? E é claro, vocês precisam ter em mente o seguinte, quando vocês forem conectar esse módulo que eu mostrei para configurar o motor de passos, certo? Vocês têm que levar em consideração que vocês não podem conectar em qualquer pino digital do ESP32, tá certo? Vocês têm que conectar nesses pinos aqui. Cada entrada, cada in, de 1 a 4, você tem que conectar nesses pinos digitais do ESP32. O 19, 18, 5 e o 17, tá certo? E no caso do sensor de distância ultrassônico, eu resolvi utilizar esses pinos aqui. O Trig decidi conectá-lo no 26 e o Echo no 25 e funcionou, tá bem? Lembrando que essa é só a primeira parte do projeto, tá certo? A segunda parte só vai ser feita depois que minha impressora ficar pronta e tá cada vez mais próximo dela ir para manutenção, certo? E é claro, aqui, ó, como vocês podem ver, está o servidor web do radar, criado no ESP32, tá certo? E aqui, como podem ver, a atualização desse servidor web para receber os valores do motor de passos vai ser atualizado a cada 100 milissegundos, ok? A cada 100 milissegundos ele vai receber valores novos do motor de passos, tá certo? Que vão de 0 até 2048, tá certo? No entanto, para que esse radar possa dar um giro completo de 360 graus, foi preciso fazer esse cálculo aqui, convertendo para o tipo inteiro, tá certo? Dividindo o número total de passos do motor de passos por 2048 e multiplicando por 360 para poder girar 360 graus, tá certo? Lembrando que ele também pode girar no sentido contrário, tá certo? E é claro, aqui, ó, vai receber o valor do sensor ultrassom, tá certo? O sensor de distância, ok? A cada 200 milissegundos. Pois bem, eu não deixei no mesmo tempo, observem, eu não deixei no mesmo tempo da função que vai receber o número de passos para dar um giro de 360 graus no sentido horário e no sentido anti-horário. Eu não coloquei no mesmo tempo porque nos primeiros testes ficou travando, certo? E é claro, eu decidi que essa é a velocidade que o motor de passos vai girar sem que haja falhas ou faça com que o servidor web fique travando muitas vezes, ok? E aqui, ó, estão as funções do servidor web que vão enviar a distância do sensor de distância
que eu tinha mostrado, e o número de passos dados pelo motor de passos, ok? E aqui, ó, como vocês podem ver, não tem nenhum intervalo de tempo. Pois bem, galera, teve outros testes que eu havia feito com outros projetos também, em que resultou... não teve bons resultados toda vez que eu colocava um intervalo de tempo dentro do loop. Mesmo sendo um intervalo de tempo muito curto, geralmente não apresentava bons resultados. Não executava bem o servidor web, a ponto de eu não colocar mais um delay dentro da função loop, tá certo? E eu já testei e está funcionando normal. Claro que pode passar por mudanças, e como eu disse, esse projeto do radar só vai chegar na versão final, depois que a minha impressora ficar pronta, e eu criar uma tampa e uma caixa para dar mais estabilidade e segurança para o motor de passos, o ESP32 e o sensor de distância, tá certo? Bom, sem mais delongas, eu já vou conectar aqui esse ESP32 e vamos ver se o servidor web está funcionando, ok? Bom, aqui, ó, como podem ver, o motor de passos já está girando, ok? Agora vamos abrir aqui o servidor web, ok? Eu até já decorei o endereço de IP que eu tinha visto no monitor serial, ok? Então vamos lá, era 192.0.163. Claro, o FPS está baixo, mesmo assim já está rodando bem em comparação com os outros testes, que eu havia feito, certo? Vou até, ó, colocar minha mão perto do sensor de som, porque assim, eu programei para o sensor de distância, eu programei para que toda vez que exibisse um valor que fosse inferior a 5,99 centímetros, eu fiz com que o radar ficasse vermelho toda vez que fosse detectado algum objeto que estivesse a 5,99 centímetros de distância ou menos que isso, tá certo? Então vamos lá, vou aproximar minha mão. E aí, como podem ver, o radar já ficou vermelho, dando a entender que um objeto a menos de 5,99 centímetros foi localizado, tá certo? Aí, como vocês viram, ele ficou vermelho quando eu aproximei minha mão, tá certo? E é isso, basicamente. E eu estou disposto a aceitar sugestões, dicas, para melhorar o projeto, se vocês quiserem, coisa e tal. E como eu disse, essa é só a primeira parte, tá certo? Só a primeira parte, basicamente. A segunda parte só vai ser feita depois que a minha impressora ficar pronta. E é isso, basicamente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilha com família e amigos. Ah, sei que tá chato, mas eu estabeleci uma meta para que esse canal chegue nos 2.000 inscritos, para que eu possa fazer um tutorial de como utilizar o ESP32 câmera para enviar imagens para o Telegram, tá certo? E eu tinha dito que o prazo era até o dia 30 de setembro, ok? Mas qualquer coisa eu posso estender até o dia 31 de outubro, ok? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou e disse, pessoal. Tchau!